Manu e bem-vindos a mais um episódio de Dr. Stone. E neste episódio conhecemos o primata mais forte do ensino médio. Bom, o episódio começa com o Tádio falando com Senko sobre quem eles devem reviver primeiro. Bom, Senko fala que ele vai achar um jeito de reviver todo mundo de uma só vez. E que pra ele tá nem aí de quem eles vão reviver. Seria uma droga se eles revivessem um assassino. Então Senko pede para o Tádio escolher quem eles vão reviver. Bom, a resposta do Tádio a gente já sabe. Yuzuriha! Tádio pergunta pra Senko se a aguinha milagrosa meio que vai revivê-la. E meio que o Senko fala que deveria. Mas ele testou em um dos pedaços meio que petrificados, só que destruídos, e acabou virando um cadáver. E o Tádio fica abismado com a cara de psicopata que o Senko faz. E olha que essa é uma das primeiríssimas. Eu tentei uma estátua despedaçada e virou um cadáver. Mas como assim? Que liberdade toda é essa? Senko fala que eles fizeram meio que um sacrifício nobre. Que deviam rezar por eles e meio que o Tádio... Descansa em paz, descansa em paz, descansa em paz. E voltamos pra novela. Minha mulher foi petrificada. Tádio narra se desculpando com Yuzuriha por esperar 3.700 anos. E agora ele vai trazê-la de volta à vida. E quando o Tádio ia fazer isso, ele fala: alto lá! A Yuzuriha tá pelada! E ele encosta os dois dedos nos dois olhos do Senko. Alto lá, meu amigo! A Yuzuriha tá pelada! Senko acredita que isso é uma bobagem ilógica. E relembra ao Tádio que eles estão no mundo de pedra. Então isso é uma emergência. E meio que ninguém vai dar a Nina se ela estiver peladona ou estiver com as patas meio que íntimas à mostra. E meio que o Tádio... Bom, o Tádio decide carregar a estátua da Yuzuriha de volta pro acampamento. E meio que o Senko... Nossa, quantos quilos tem essa estátua? E meio que o Tádio... a Yuzuriha não é gorda! Mas a calmaria dura pouco quando eles ouvem rugidos de leões. Sim, leões no Japão. Meio que tem uma explicação que esses leões são meio que tatas dos leões do zoológico, que depois que os humanos foram petrificados, meio que comeram os herbívoros do zoológico, e depois os animais de estimação, e daí viraram os reis do bambambam. Senko e Tádio correm pelas suas vidas, com o Tádio protegido a todo custo Yuzuriha. Senko já vê que é jogo perdido, então Tádio decide protegê-lo, já que ele é a fortaleza que fornece todos conhecimento científico da humanidade, daquela que o resta. Mas cara que o Senko meio que apela um pouco do poder da amizade, meio que fator estilo conhecimento científico, já que ele é o corpo. Bom, na verdade o Senko é o cérebro e o Tádio é o corpo. Então o Tádio fala da última opção deles, que é o mais forte primata do ensino médio, Tsukasa Shishio. E não, eu não estou falando daquele... vocês entenderam. Bom, Tádio se desculpa com Yuzuriha, dizendo que eles precisam reviver alguém com mais força, e quando eles acabarem com os leões, Senko nem está mais aí nessa novelinha mexicana, e decide reviver Tsukasa logo de uma vez, e aí vem o cenário de ação. Senko e Tádio estão cercados por leões, mas Tsukasa desperta. Senko meio que explica meio que a situação, e o cara... tudo bem. Daí Tsukasa se livra de todo o minério que estava coberto nele e joga em direção nos leões, tanto e também no Tádio. E quando o leão alfa ia atacar ele, o cara mete um socão no leão. Algo meio impossível de acontecer. Tsukasa não só bateu no leão, como conseguiu matar com um soco. E ele fala para tanto o Senko, tanto o Tádio, para não se preocuparem, pois estarão sob sua proteção. Mas eu prometo uma coisa. Vocês nunca mais estarão em perigo de novo. De agora em diante, eu vou lutar por vocês. Man, it's getting hot in here. Tádio fica animadaço, dizendo: eba, a humanidade tem 3 mosqueteiros: inteligência, força e resistência. E o Senko meio que aponta que o Tsukasa é forte pra caramba. Tádio pergunta de qual é o problema disso, e meio que o Senko aponta a possibilidade dele se tornar um burocrata maligno com uma ganância insaciável, e que em um mundo sem armas, ele é 10 bilhões % imbatível. E daí o Tádio imagina
meio que descasa ao redor de uma das mulheres. E uma delas tá meio que cobrindo a mangueira de bobeira do Tsukasa usando uma zarra. E meio que o Tsukasa apontando para Yuzuriha. Venha, Yuzuriha. Venha voar comigo, gatinha. Vem até mim, Yuzuriha. Bom, Tsukasa pergunta se eles têm meio que uma faca pra carnear a carne do leão. E meio que o Tajo, tu vai comer o leão? A gente consegue comer leão? Meio que o Senku, bom, isso não é venenoso, mas cheira a amônia, duro e tem um gosto horroroso. E meio que o Tajo, tu comeu um leão? E o Tsukasa fala, apesar de só tenha feito isso pra me defender, eu matei com as minhas mãos. E o Tajo fica, ele é tão demais. Bom, Senku dá uma faquinha e fala, olha, eu não tenho interesse em gratidão, mas concordo em não desperdiçar carne. Bom, o que o Tsukasa faz com o leão? Transforma ele em sua própria roupa. Bom, Senku, Itachi e o Tsukasa chegam no acampamento. Bom, Tsukasa só meio que pede pra chamá-lo de Tsukasa e meio que o Senku, olha, sobrenomes não vai meio que me importar muito por esse mundo de pedra. Ele se apresenta como Senku, o encarregado na ciência. E ele apresenta o Tajo, inteligência normal e brutamontes. E meio que o Tajo se apresenta e fala, olha, se perguntar alguma coisa, fala com o Senku. Até o próprio meio que admite que ele não é inteligente. E daí vemos o Tajo meio que praticando caça, acabando com muitos javalis e gansos inocentes. Até com pesca ele faz. Tajo fica, que maneiro. E o Senku, Bom, Senku começa a esquentar os peixes. E Tajo pensa que meio que se eles esquentarem na hora, eles não precisam de uma geladeira para que não escrague. Mas Senku fala que ele não vai grelhar. Ele vai usar o aldeído da fumaça para matar os micróbios. Em poucas palavras, eles estão defumando. Essa prática de defumação é muito utilizada nas cozinhas. Bom, Senku decide darem um primeiro passo para a civilização. E o Tajo, ainda estamos no zero? Só que daí o Tsukasa para e dá um socão meio que numa pedra, onde achamos meio que uma pessoa petrificada. E o Tajo, esse cara é bom mesmo. E o Senku, virou super-herói nessa altura. Depois da pescaria, Senku faz uma pergunta divertida. Qual é a coisa mais importante para uma civilização tecnológica? Bom, Tajo pensa e fala, smartphones! E meio que o Senku, que demais! Quantos milhares de anos você está? Smartphones! Que beleza, smartphones! Seria ótimo ter smartphones, não seria? Quantas dezenas de bilhões de anos à frente você está? Bom, Tsukasa chuta que é ferro. Senku fala que eu estou bem preciso de ferro, mas ainda é um pouquinho cedo. Ele fala meio que a resposta. Carbonato de cálcio, mais conhecido como cal. Carbonato de cálcio é uma substância química da partícula de Ka, CO3, sendo o sal de cálcio do ácido carbônico. Industrialmente, é uma das principais fontes de cálcio, sendo usado na indústria da construção civil para a produção de cimento, na agricultura para a correção de acidez do solo, ou no exemplo usado no anime, é usado para marcar o campo de quadras. Então o Tajo fala, então para pegar o carbonato sei lá o que, precisamos ir para uma quadra esportiva. E o Senku, sim, vamos achar um depósito de esportivo? Se tiver Pra pegar esse tal de carbonato de sei lá o quê, vamos procurar um depósito esportivo. Isso mesmo, um depósito esportivo. Se tivesse algum, 3.700 anos depois, idiota! Bom, Senku usa um exemplo para achar o carbonato de cálcio, que é nas coxinhas onde meio que eles usaram para babear. E aqui é só transformá-las em pó, e aí terão o carbonato de sei lá o que. Então o Tajo vai correndo, catando todas as coxinhas possíveis, esmaga elas e transforma em carbonato de cálcio. Assim eles terão meio que 4 funções bem úteis para esse cálcio. Primeiro, agricultura, para mandar os íons do hidrogênio embora do chão, ou seja, aumentando a qualidade do solo. Segundo, construção, que é só aquecer junto de areia e assim terão argamassa, que é uma mistura homogênea de agregados miúdos, aglomerados inorgânicos e água, com propriedades de aderência e endurecimento, usada em assentamento de tijolos, blocos, azulejos, cerâmicas e tacos de madeira, além de uma impermeação de superfícies e da regularização e acabamento de superfícies. Terceiro lugar,
sabão, reunindo carbonato de sódio das águas, reagindo com óleo e prontinho. É que fica doente e está fora de questão. E com um pequeno pedaço, eles manterão os gêmeos longe dele, sendo a pedra da vida, já que eles não têm médico, como se fosse uma Dr. Stone. Doente nesse mundo, meu amigo, está fora de questão. Esse pequeno pedaço manterá os germes longe de nós. É a pedra da vida para nós, já que não temos médicos. É nossa Dr. Stone. Bom, o Tsukasa fala que Senko é um homem incrível. Quando ele tinha acabado de voltar à vida, ele já tinha o controle de toda a situação. E nunca vi alguém inteligente como ele. E já tem o respeito dele. Bom, Senko fala que um homem que elogia um homem na frente dele está sempre de segundas intenções. Sempre a mesma história de 10 bilhões de anos atrás. E pergunta a Tsukasa aonde ele quer chegar. E meio que Tsukasa: calminha aí, eu não quis dizer nada demais com isso. Ele sente que o Senko pode recomeçar a civilização do zero. Taji chega meio que só na maneiraça, dizendo: vamos reconstruir a civilização como amiguinhos. Bom, Taji pergunta qual é a quarta coisa que eles precisam. E o Senko: não, eu disse 3. Senko, você já mentiu melhores. Bom, chega a noite, Taji tava roncando feito um homem, mas Taji já cheira algo errado. E vemos Senko meio que fazendo que a famosa besta. Sim, Senko tá fazendo uma besta. Mas no caso, alguém saiu do controle. E isso se concretiza. No final do episódio, Tsukasa tá olhando pro mar. Bom, Tsukasa fala que eles estão livres nesse mundo de pedra, dizendo que as consciências nunca pertencerá a ninguém. Ele conta a história de um garoto que era pobre, tentou fazer um colar de conchas para sua irmã. Uma irmã mais nova que passava de uma cirurgia. A irmã dele amava sereias. Quando um homem de meia idade, com permissão de pesca naquele local, ele estava fedendo a bebida. O garoto que estava segurando todas aquelas conchas, ou de acordo com o homem, roubava elas, apanhou tanto que ficou irreconhecível. Nunca pôde transformar sua irmã numa bela sereia. E Tsukasa, que tava olhando pra coxinha, dá um socaço meio que no cara. Bom, na cabeça dele que estava petrificado. Meio que dando a entender que o garoto da história é o próprio Tsukasa e o homem é o petrificado lá agora essa cabeça. E meio que o Senko, melhor saber o que tá fazendo, Tsukasa. Não sei se percebeu, mas matou um homem. Bom, Tsukasa percebeu. Tsukasa fala que meio que o Senko pretende trazer todos de volta à vida. E pergunta se isso inclui adultos com o coração manchado. Tá que no começo eles ficarão agradecidos. Mas assim que a civilização voltar, os ricos e poderosos mais velhos vão dizer: essa é a minha terra, pague o seu aluguel, seu imposto. Roubarão o futuro deles, os jovens. Ele fala que eles não podem voltar para esse mundo, pois isso é um mundo de pedra, um paraíso sem nenhuma impureza. Reviverão aqueles que só têm de coração puro, e viverão um mundo natural sem nenhum dono. E pergunta se o Senko não concorda. Enquanto se casa ia meio que de cabeça mais um das estátuas de pedra, Senko segura o bracinho dele. Bom, Senko diz que ele não concorda nem um pouco, nem nenhum milímetro, já que ele é um garoto que ama tecnologia, se empolga com mechas, espaço, Doraemon, e fala que vai resgatar todas as pessoas com o poder da ciência. E o episódio termina com esse início de confronto. E tá aí uma disputa de ideologia bem interessante. De um lado temos Senko, que quer reviver todo mundo, não importa se meio que tem impureza ou não. E do outro lado temos Tsukasa, que quer reviver só os puros e não impuros. A questão é, qual lado está certo? Bom, nenhum dos lados meio que, pra mim, na minha opinião, tá no preto e no branco, tá tudo no cinza. Mas considerando meio que os métodos que eles usarão, acho que eu estaria no lado do Senko. Comenta nos comentários de qual lado está certo, na sua opinião. Esse aqui é um mundo de pedra, um paraíso sem nenhuma impureza. Reviveremos apenas aqueles de coração puro. E viveremos em um mundo natural sem nenhum dono. Eu sou um garoto que ama tecnologia e se empolga com mechas, espaço, Doraemon, essas coisinhas aí. Eu vou usar o poder da ciência para resgatar todas as pessoas. Esse segundo episódio já turbina meio que todo o rumo da história, mostrando um grande adversário para o Senko. Bom, esse foi o segundo episódio da primeira temporada de Dr. Stone. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é Manoel Tobias e fui.